irmã Getiele, por que as pessoas têm tanta necessidade de estar na presença de pregadores famosos, cantores famosos? Eles falam assim, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero sentir a manifestação do Espírito Santo. Se no lar da gente, a gente está com Jesus, a gente está com a presença dele. Se eu vou ler a Bíblia, orar, eu sinto a presença de Deus. Eu não tenho essa necessidade, mas eu vejo que o povo sente essa necessidade. Uhum. Sim, mas é isso que eu tô tentando falar. Eu não tô dizendo que não existe a manifestação da presença de Deus nesses grandes congressos. Eu não tô falando isso, não estou lá para julgar. E eu sou arminiana, não sou calvinista, então eu acredito, sim, no falar em línguas, A irmã é assembleiana. Eu sou assembleiana. Sim. Só que a questão é que hoje existe um comércio disso. Então, hoje a presença de Deus, digamos assim, essa presença de Deus que a gente fala, Sim. virou como se fosse uma degustação, como uma grande degustação. Então as pessoas vão como se fosse uma manada de elefante atrás desses grandes cultos, atrás desses grandes pregadores, porque elas querem isso. Elas querem se emocionar, elas querem chorar, e nem tudo ali é Espírito Santo, muitas vezes é emoção. E as pessoas querem isso, porque elas querem elas querem descarregar muita energia delas, elas querem descarregar muita tristeza, muita mágoa, tudo naquele lugar, e querem ter uma recarga emocional. Se a gente fosse na psicologia, a gente ia dizer que era uma catarse, que a gente chama, que é quando eu vou lá, eu choro, eu me entrego, eu me quebro, e eu me sinto bem depois disso. Mas aí entra a grande questão. Elas só querem esse momento. Elas não querem uma mudança de vida. E o que eu tô falando é que, na verdade, o Espírito Santo serve, o verdadeiro avivamento serve para trazer arrependimento. Pedro, quando fez aquele grande discurso, a grande divisão das línguas, trouxe arrependimento, as pessoas se batizaram naquele dia. E hoje não é isso que a gente vê. Hoje a gente não tem mais prazer em ouvir o ensino da palavra de Deus. Um ensino monótono, vamos dizer assim. Um ensino monótono que... Entende? Sim. Não, hoje a gente precisa de um fundo musical. A gente precisa de um ambiente diferente. Porque a gente precisa sentir alguma coisa para se sentir bem, mas não porque a gente quer se arrepender. Mas a fé, ela é racional. A fé é uma decisão. Eu preciso pensar no que eu estou fazendo. Eu preciso, de bom grado, escolher mudar as minhas atitudes. E daí, olha o que começou a sua pergunta. Você me falou assim, mas a presença de Deus tá aqui comigo. Eu tô aqui agora. Por que eu tenho que correr atrás de um pregador? Realmente, a presença do Espírito Santo está na sua vida. A senhora é templo do Espírito Santo. Mas na senhora também vive a carne. E quando a gente vive a nossa vida rotineira, a gente costuma matar essa presença do Espírito Santo e viver na carne. E daí eu preciso ir lá correr atrás de um culto para naquele dia chorar muito, ver muita palavra de Deus e lembrar que o Espírito está em mim. Mas entende que tudo isso não é um tratamento real? Não é um arrependimento real. É só um momento, entendeu? Momentâneo. É só isso, é só momentâneo. E eu não tô mudando nada na minha vida. Entende? Eu não tô tendo mudança nenhuma. Eu tô só indo lá, entendeu? Vivi a carne, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas daí, no final de semana vai ter um congresso. E naquele dia eu vou lembrar que o Espírito tá dentro de mim. Entendeu? Daí que quer degustar. Isso, e eu só vou degustar. Eu não quero nada sério. Eu só vou degustar da presença de Deus. Porque no momento que for sério, eu vou ter que mudar a minha vida. Mas é isso que eu tô falando. Como mudar a vida? No nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Porque o grande objetivo é eu ter Jesus refletindo em mim. Então, digamos assim, digamos que Jesus reflita em mim. Então, se Jesus reflete em mim, na minha casa, eu lembro Jesus. E eu trato a minha família de um jeito diferente. E é isso que é o difícil. O difícil tá aí. E olha pra você ver, eu tô falando que eu sou pentecostal, que eu sou assembleiana, que eu sou arminiana. Mas, infelizmente, nas nossas igrejas pentecostais, a gente evita ficar em família. Perceba pra te ver, todo obreiro, todo irmão que trabalha no ministério, ele fica o mínimo de tempo possível em casa. Ele tá toda hora num culto.
Porque o mais difícil é na casa. O mais difícil é no dia a dia. O mais difícil é nas pessoas. Porque se eu vivesse numa caverna, escondida numa caverna, eu não ia pecar. Sim. Mas o meu dia a dia tá ali. Quando eu vivo todo dia em casa. E é ali que a carne existe. Sim. Então, o que nós estamos promovendo hoje é uma degustação da presença de Deus. E daí vira um comércio. Então, as pessoas vão no culto porque elas querem ganhar um carro, uma casa, entendeu? Elas não estão nem aí em como elas estão vivendo, elas não estão nem aí se elas estão gritando todo dia, se todo dia elas são iradas, se elas estão prostituindo, se elas estão olhando filme indecente. Elas não estão se importando nem um pouco com isso. Elas só estão indo ali no culto porque elas querem uma cura, porque elas querem um carro, porque elas querem uma casa. O foco de vida delas não é o reino, é essa terra. Sempre entendeu? o benefício daqui. Sempre o benefício daqui. Inclusive, a própria presença de Deus se torna um benefício, porque elas querem degustar da presença de Deus. Elas querem se sentir bem. Isso. Eu quero me sentir encorajada, eu quero me sentir feliz. É o nosso discurso hoje no culto. Enquanto há muito tempo atrás, o discurso não era esse. O discurso era: arrependei-vos, raça de víbora. O discurso era: Jesus veio, morreu por você, pecador. Esse era o discurso. E era esse discurso que mudava vidas. E foi para isso que o Espírito Santo veio. Para promover mudança. É para isso que eu preciso chorar na presença de Deus. Para mim mudar a minha vida. Entendeu? Para mim ter relacionamentos melhores. Para mim deixar de ser tão tóxica. Entende? Então, o Espírito Santo serve para isso. E não para uma degustação, não para um grande movimento onde venham aqui sentir a gostosa presença de Deus. Venham aqui se sentir bem. Venham aqui que estamos vendendo o Espírito Santo, porque senão nós vamos voltar àquela época que Jesus entrou e derrubou as cadeiras no templo. As pessoas estavam indo no templo, mas o objetivo era um comércio, o objetivo era saciar elas mesmas, jamais o reino. E Jesus se entristeceu muito. Isso, e daí a gente mesmo se torna um Lúcifer, porque Lúcifer queria a glória de Deus para ele, para saciar os seus desejos. Sim. E o que acontece? A gente acaba querendo o evangelho para nós, para saciar os nossos desejos, mas nosso benefício, sim. A prioridade é nossa, enquanto a prioridade deveria ser o outro. Os nossos relacionamentos, o jeito que eu trato as pessoas, como eu estou me saindo como Jesus. Então temos que se voltar ao estudo, irmã. Ao estudo. Claro, né? Não vamos aqui acabar com o reteterno, porque nós somos a frente pentecostal. Sim, vamos deixar isso para os calvinistas. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que nós precisamos do verdadeiro arrependimento, da manifestação do Espírito Santo que traz arrependimento. Chore na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo dominar o seu ser, para que ele consiga quebrar a sua vida, mudar o seu caráter, mudar as coisas que estão muito mais dentro do seu interior. Hoje, o que aconteceu? Nós deixamos o nosso interior e vivemos na superficialidade. Nós somos superficiais. Entendeu? Sim. Nós temos uma fé superficial. Eu não preciso seguir Jesus só porque a presença dele é gostosa. Eu preciso seguir Jesus porque eu amo ele. Entendeu? Porque eu preciso dele na minha vida, independente de onde ele for me botar. Se ele for me colocar numa situação difícil, eu vou ter que viver isso. Se ele permitir um espinho na minha carne, então paciência, eu vou ter um espinho na minha carne. Se ele permitir que eu não tenha muita riqueza, é isso que ele tem pra mim. Mas a minha prioridade precisa ser Jesus e não eu mesma. Sabe? No momento que for ele, Jesus Cristo, na tua vida, aí o que tá correto, não é? Entendeu? Então não tô falando nada contra a manifestação do Espírito Santo, mas contra qual o teu objetivo com isso? Será que tu quer mudar de verdade ou tu só quer uma degustação da presença de Deus? Isso. Por que tu tá correndo atrás de um culto com um pregador que vai ter muita manifestação do Espírito Santo? Se tu não vai mudar em nada na tua vida. Se tu vai voltar pra casa e continuar sendo a mesma pessoa. E daí tu vai ir no próximo congresso e continuar igual. Sabe? Hoje em dia nós não temos mais os cultos. Hoje em dia nós temos as lives. Então tem os irmãos que são avivalistas, que sempre vão ser Deus, e daí tem uma baita audiência, né? Mas a palavra a pessoa de Deus, não muda. Não. Porque ela só quer sentir a presença de Deus que aquele irmão tem. Exatamente. Quer sentir aquela glória que aquele irmão tem. E daí a gente volta porque ela começou a pergunta, né? Mas a presença de Deus não está dentro de nós? Está. Só que quem nós temos alimentado mais?
Para a presença de Deus, para que eu possa sentir a presença de Deus em mim, eu preciso alimentar o meu espírito. Preciso alimentar o meu espírito, sabe? Eu preciso ter esse temor. Fortalecer. Isso, eu preciso deixar que ele predomine em mim. Imagine um momento em que o Espírito Santo tem domínio sobre a tua vida, sabe? Em que ele domina sobre os teus desejos. A todo momento. A todo momento. Isso, a todo momento. Eu procuro dizer que tava até conversando com a psicóloga esses dias, que gosta muito de psicanálise, e ela tava falando assim: todo mundo é tóxico. Ela falou assim, na verdade, que todo mundo tem um pouco de toxicidade dentro de si. Sim. É que nem medicação. Toda medicação pode fazer mal. E todos nós podemos fazer mal para as pessoas. Todos nós somos tóxicos. E a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar a viver, a conviver, a fazer qualquer coisa. A direção é ele que dá, né? Ele que dá a direção a toda a verdade. Porque senão eu não vou saber. Eu não vou saber conversar, eu não vou saber falar, eu não vou saber cuidar das pessoas. Porque eu mesma carrego dentro de mim algo ruim. Eu carrego uma parte carnal dentro de mim. Naquele dia que o pecado entrou, naquele momento a gente se tornou um rascunho da imagem de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas agora é como se a gente fosse um rascunho, tem uma parte carnal dentro de nós. E a gente precisa saber que ela tá ali. E quem vai dominar, sabe? Esse precisa ser o nosso foco. Então, a vida cristã, ela deixa de ser uma vida onde tu é prioridade, entendeu? Jesus se torna tua prioridade e tu vive se cuidando pra não errar, porque tem uma parte carnal dentro de ti, sabe? E tu vive dizendo: Rei, Espírito Santo, socorro, me ajuda, não vou conseguir, meu Deus, me chateei agora, sabe? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conversar, sabe? A gente precisa deixar de ser tão orgulhoso, sabe? E pedir orientação, sabe? A todo momento. Entender que Deus está presente, isso, né? A todo lugar. Sabe? Todo lugar. Dizer tipo, e agora? Como é que eu vou agir nessa situação? Entende? E não viver, né, permanecendo naquele erro. Sempre naquele mesmo erro. Sempre naquele mesmo erro e procurando uma live avivada ou um congresso. Daí costuma, como a irmã disse, né, só sentir o prazer da presença e não tem nada de profundidade, né? De querer mudança de vida. Isso, por isso que eu tava falando assim, que eu acho, eu não sou calvinista, sou arminiana, mas que eu acho a presbiteriana extremamente necessária. Porque quando tu vê que ela existe, tu pensa, o que nós estamos fazendo com a manifestação do Espírito Santo? Porque se ela existe, é para me lembrar que nem tudo que acontece nos nossos cultos é a manifestação do Espírito Santo. Sim. E se ela existe, é para me lembrar que eu tô usando tudo isso para outro caminho. Entendeu? Tem que saber usar, né? Que eu tô usando tudo isso só para um comércio, só para me sentir bem, mas que não tá tendo mudança de vida na minha vida. Jesus não tá se refletindo aqui. E temos que preocupar em ter mudança de vida. Né? Isso. É muito fácil, sabe? Isso não só no culto. Tem até uma técnica que tu faz na fisioterapia, eles estudam isso. Tu deixa uma música legal, tu trabalha o toque com as pessoas. Musicoterapia. Isso. E a pessoa vai se abrindo, ela vai chorar, é natural, é do cérebro dela. Natural. Mas nada daquilo é real. Entende? Então, até que ponto... Terapia de som também tem. Isso. Até que ponto que a gente tá vivendo é real. Tem uma técnica chinesa que os caras botam um sino e vão tocando no corpo da pessoa e libera emoções também. Isso que nós temos que pensar. Temos que ir pra realidade, não é? Temos que voltar pra realidade. A gente tem que entender que Deus nos fez pra ser como Ele. Isso. Pra ser semelhante a Ele e pra se arrepender. Imagem e semelhança de Deus. E que o Espírito Santo tá aqui pra isso. Temos que Ele nos escolheu para que nós dê fruto, né? E o fruto permaneça, né? A gente tem que ser árvore de bom fruto, né? Que senão, a árvore que não dá fruto é cortada, vira lenha e vai pra fogueira. Né? Já disse o pregador Lu. É verdade. É isso aí. Amém, irmã.